principais 5 motivos, digamos assim, para que você invista em tráfego orgânico sendo médico é que você constrói, antes da consulta, uma ponte de confiança. Quando você constantemente está expondo conteúdo informativo e útil para essas pessoas nas redes sociais. Hoje a gente vai falar de uma coisa que é extremamente importante para fazer um alicerce para aquilo que vai ser o seu consultório, né? Como você chama os pacientes de maneira a criar uma confiança prévia, né? Antes que a consulta aconteça, e o nome disso é tráfego orgânico, então talvez vocês não estejam familiarizados com isso, mas quando a gente fala de tráfego orgânico, é aquilo que você faz, né? Para domar, entre aspas, o algoritmo da plataforma em que você está se expondo, né? De maneira que ele te mostre para mais pessoas, né? Talvez em termos um pouco mais rebuscados seja isso. E o tráfego pago é quando você paga para que ativamente a plataforma te jogue para mais longe. Só que existem algumas diferenças, né, do tráfego pago e do tráfego orgânico. E a principal aqui para o tráfego orgânico é entender que aqui você precisa de duas coisas. Uma, e eu sei que as duas vocês têm. Uma é propósito, né? E a segunda é paciência. Se você não tiver propósito, você não vai ter paciência para fazer o que o tráfego orgânico demanda. Agora, se você plantar a semente, né, e fazer o trabalho em cima dela, trabalhar o solo todo dia, que por bastante tempo isso daqui vai te trazer um retorno que o tráfego pago não consegue trazer. Então, a grande verdade hoje, a gente estava falando isso com o Renan pouco antes da gente começar, é que você precisa dos dois hoje em dia, tráfego orgânico e tráfego pago. Tá? Mas o tráfego orgânico seria a base. Então, a gente vai mostrar, entre aspas, algumas técnicas, né, para como atrair paciente ideal sem que você gaste com anúncio. Então, isso daqui é um pensamento de longo prazo. Hoje a gente vai mostrar para vocês uma coisa essencial, mas pensando em longo prazo. Né? Então, o que a gente vai falar a respeito nessa aula? Né? Basicamente, como a gente atrai o paciente ideal, né? Como que a gente engaja e educa essa audiência, vocês vão entender porque isso é importante, e como isso leva à marcação de uma consulta com maior naturalidade. Né? Tudo isso sempre de maneira ética, né, sustentável e alinhado com a autoridade médica, lembrando do que a gente falou de autoridade médica na última aula. Nem sempre é o que a gente que tem título, né, que tem escola, entre aspas, né, que está linkado no serviço, pensa que é, mas sim a autoridade da internet, que acaba se traduzindo depois na consulta nessa autoridade que a gente conhece e pegou certo. Então, por que o tráfego orgânico ele é essencial? Imagina que você está sendo encontrado todos os dias por pessoas que confiam no seu trabalho, né? Antes delas te conhecerem pessoalmente. Então, o tráfego orgânico, né, são pacientes que vão chegar até você sem que você tenha pagado por aquele clique. Né? Tem uma métrica que a gente chama de CPC, que é custo por clique, no tráfego pago. Por isso que a gente está falando aqui que o tráfego orgânico traz pessoas sem que você precise pagar pelo clique. E eles só são atraídos pela qualidade daquilo que você posta nas redes sociais. Então, isso daqui é ideal para quem quer sair do convênio, porque, afinal de contas, você quer ter seus próprios pacientes, não tendo o convênio como fonte de pacientes, né? Você quer construir uma autoridade real, que as pessoas te conheçam, né? A gente hoje vê os médicos mais antigos e fala, fulano de tal, ele é reconhecido e tal. Hoje em dia o jogo mudou de certa maneira, e mudou principalmente pela lei da oferta e da procura, é o que manda em qualquer mercado. Tem muito médico, então a competição é grande, você precisa saber mais do que só a medicina. E atrair pacientes que valorizam o seu atendimento, porque eles já te conhecem só pelo método, pelo meio digital. Né? Então, o que é tráfego orgânico? Isso daqui é importante, porque às vezes vocês estão com a ideia de que isso daqui é sobre TikTok, né? Fazer dancinha, e na verdade não é isso. Tráfego orgânico, né? Se você quiser fazer direito, é sobre ser útil. Então, você precisa ser relevante para alguém. Você precisa ajudar alguém. E aí eu pego um exemplo, né? Você pode fazer um conteúdo, por exemplo, de laivos de sangue nas fezes, né? Poxa, quanto você pode educar uma pessoa, né? Você pode tranquilizar essa pessoa com esse post, ou você pode alertar ela que, poxa, ela pode ter um câncer, né, no trato digestivo baixo. Então isso é sinal de alarme para ela ir fazer uma endoscopia. Então percebe, às vezes você falou uma coisa em 30 segundos que é útil pra caramba e é relevante para aquela pessoa que precisava de uma simples informação e que estava postergando, né, não ir ao médico, por exemplo, porque simplesmente faltava informação acessível para ela. Você fez isso, né? Então você foi útil. Então o tráfego orgânico ele vai fazer com que as pessoas te descubram de maneira natural, através de rede social, artigo e blog no seu site, vídeo educativo, podcast, indicação online, qualquer maneira que
você se posicione dentro da internet, por qualquer rede, sem que você pague para estar lá. Os principais 5 motivos, digamos assim, para que você invista em tráfego orgânico, sendo médio, é que você constrói, antes da consulta, uma ponte de confiança, quando você constantemente está expondo conteúdo informativo e útil para essas pessoas nas redes sociais. Então, só com tráfego orgânico, não acredite que começando hoje, a gente vai falar isso ao longo da apresentação, né? Começando hoje, você vai colher os frutos daqui a 1, 2 meses. Não é isso. Aqui a gente está falando de propósito e constância. Precisa ter paciência. Porque isso vai te dar fruto, às vezes depois de 1 ano. No meu caso, foi depois de 1 ano. Um pouco mais de 1 ano. Tá? Então, o conteúdo que você posta com frequência vai levar alguém a confiar em você. Ele vai virar sua audiência. E essa audiência, em algum momento, vai passar por uma situação que vai fazer com que ela marque uma consulta. Se ela está assistindo seus conteúdos, significa que, de alguma maneira, ela tem interesse naquilo que você fala. Seja, no meu caso, porque tem filho pequeno, né, e eu comentei algumas coisas, como dor no quadril, em alguns posts, e o filho dela começa a sentir dor no quadril. Então, ele vai marcar uma consulta comigo, porque ela já me conhece, ela não conhece outro ortopedista infantil, por exemplo. Né? Seja porque esse paciente traz... ou melhor, porque você tem um custo-benefício de médio e longo prazo, né? Então você não tem paga custo, né, por aquisição desse cliente que está vindo, né, do teu paciente, é um resultado que é contínuo, né? Ele é sustentável, né, do ponto de vista médico, porque esse conteúdo ele acaba gerando resultado por meses, ele está lá na internet o tempo inteiro para alguém ver um vídeo no Instagram ou um vídeo no YouTube, né? Ele te dá autoridade na área, de novo, isso aqui não é a autoridade que a gente pensa quando a gente médico conversa com outros médicos, né? Mas é uma autoridade digital, digamos assim, né? Então isso justifica que você cobre uma consulta naturalmente se essa pessoa que já te conhece pela internet está com esse problema que você cita nos seus vídeos, né? E os pacientes eles vêm mais qualificados, então são pessoas que são alinhadas com a sua filosofia de atendimento, porque você vai mostrar como você atende, inclusive nas redes sociais, canal de YouTube, o que for mais linkado, digamos assim, à sua rotina, a gente vai falar sobre isso. Então, qual que é a filosofia por trás do tráfego orgânico, né? Essa frase do Russell Brunson, tudo que a gente falar aqui é embasado em literatura, né? Como eu falei na última aula, a gente é médico, então a gente precisa ler livro para saber operar. Da mesma maneira, eu penso que a gente precisa ler livro para também entender a respeito de uma ciência que hoje se faz tão presente na nossa rotina, né? Tudo é internet, então tem até o termo internet das coisas, né? Por um motivo. Então isso daqui também é ciência e tudo que a gente traz aqui é embasado. Então o Russell Brunson, para quem não lembra, uma das fontes de todas essas aulas que a gente faz aqui na mentoria, né? Ele fala que o tráfego pago ele compra atenção temporária, enquanto o tráfego orgânico ele conquista uma confiança duradoura. Pensa só, né? Você está lá, de repente passa um anúncio. Você não queria ver esse anúncio no Instagram, né? Ele apareceu para você. Provavelmente ele está linkado aos seus endereços, porque a plataforma é inteligente. Agora, é diferente se você está lá vendo alguma coisa, né? De repente você para ver aquele conteúdo, porque o conteúdo é bom, ele te chamou a atenção. E depois de você assistir os 30, 40 segundos, ele te deu alguma informação que foi útil. Às vezes você salva o conteúdo, inclusive, para ver depois, para lembrar daquilo. Não precisa ser só médico, né? Estou dando um exemplo do porquê que o tráfego orgânico é essencial. Então, os pacientes eles te conhecem antes, né, da primeira consulta, eles vão confiar mais, porque eles já te viram na internet dando informação útil para eles a respeito de alguma coisa. Isso alinha expectativa, eles sabem quem ele vai encontrar durante a consulta. Eles te reconhecem como especialista, afinal de contas, foi com você que eles aprenderam muitas coisas a respeito do assunto que eles têm problema. E eles estão mais dispostos a pagar pela consulta particular só pelo fato de você estar dando para ele. Um dos principais fatores que a gente falou também lá na outra aula, né, melhor, um dos principais gatilhos que a gente tem é o gatilho da reciprocidade, né? O livro do Robert Cialdini, Árvore da Persuasão, essencial também para vocês lerem se vocês quiserem se aprofundar mais. Então, dar antes de receber, a gente vai falar mais para frente sobre isso aqui nessa aula, é extremamente importante. Então, de novo, reforçando as referências, aqui a gente embasa todas as aulas da mentoria nas coletâneas do Russell Brunson e do Alex Hormozzi. Quem quiser ler um pouco mais sobre o assunto, acho que vale a pena. Os dois criam, principalmente o Russell Brunson, mas o Alex Hormozzi foi aluno do Russell Brunson, eles criam a ideia de Attractive Character, né? Então, se você lembrar da primeira aula, a gente deu, inclusive, como tarefa de casa para vocês criarem a persona adequada do seu paciente. Então, a primeira etapa, o primeiro passo, era você pensar em quem você queria atrair para o seu consultório. Até para que você consiga ter uma linguagem direta com esse cara, né, ou com essa pessoa,
né, à medida que você posta as coisas na internet. Agora, aqui você tem que pensar, já que a gente está pensando em tráfego orgânico, né, uma coisa que você vai estar lá constantemente se expondo, você tem que pensar em como criar um personagem, de certa maneira, não um personagem, mas de certa maneira, como é que você consegue ser atrativo ali nas redes sociais, né? Então, eles não vão te seguir só porque você é bom. Você tem que ser você, de certa maneira, e isso é o que o Russell Brunson fala. Então, você tem que ser autêntico. Quantas vezes você não para pegar, para ver o conteúdo de um amigo? Às vezes a gente até curte para encorajar o amigo, né, que está começando a pagar alguém para fazer a gestão de tráfego dele, um colega médico, e aí você conversa com o cara, e o cara é uma coisa, na internet ele fica totalmente travado, ou ele só passa aquela visão meio quadrada, ou então ele é muito forçado. Isso é uma coisa que o Russell Brunson ele fala que você tem que se policiar, né, até para que você consiga fazer o que ele chama de finding your voice. Né? Você tem que achar como você vai passar a sua mensagem de uma maneira autêntica. A autenticidade ela é importante, mas ela não vai vir nas primeiras postagens. Tá? Isso é uma coisa essencial também que se faz. Você não vai conseguir ser perfeito no começo. Então você tem que mostrar, de certa maneira, o ser humano que está por trás do jaleco. Né? Isso daqui, para mim, é uma coisa pessoalmente difícil, mas o que eu consigo fazer nas minhas redes sociais e que aumentou um pouco a conversão delas foi transmitir valores. Então, ele dá a ideia, inclusive no livro, de você falar de 3 temas. Né? E nesses 3 temas são as 3 coisas que você mais gosta. Uma das coisas é a medicina, né? A área que você está. Porque você vai falar de medicina, afinal de contas, você quer trazer paciente para você. Mas você pode falar de outras coisas. Eu gosto, por exemplo, muito de parábolas, de versículo bíblico, porque para mim faz muito sentido aquilo é um ensinamento atemporal. Então, às vezes, eu dou esse conceito para as pessoas, para as mães ou pais que estão me seguindo, falando que eu acho que aquilo deveria ser o que poderia ser ensinado para as crianças, que de certa maneira está faltando hoje. Dá para entender? Então, trazer uma persona autêntica para o seu perfil, seja lá em qual rede for, é importante. Você tem que colocar coisas que você também acredita, apesar disso provavelmente gerar pessoas que não te querem. Mas isso também é bom. Essas que não te querem, que não compartilham dos seus valores, elas não servem para ser seus pacientes. Dá para entender? Então, mesmo que alguém não goste do seu jeito, das suas motivações, da sua visão de mundo, é melhor que ela não esteja lá. Porque essa pessoa muitas vezes não vai fechar. Na verdade, na maioria das vezes ela não vai nem fechar uma consulta com você. Então, o que dá para montar, digamos assim, em torno de um personagem atrativo, né, de um médico? Bom, autêntico. Essa pessoa ela tem que ser autêntica, tem que mostrar aquilo que motiva ela, né, o que é certo, digamos assim. Vulnerabilidade estratégica, né, então nem sempre você pode parecer perfeito, né, você tem que mostrar né, os tropicões que você dá, faz parte, né, você não precisa mostrar fraqueza, mas o que você aprendeu no dia com tal caso, com tal cirurgia. Né? Como que você se inspirou, são ideias aqui, né, para você trazer a autenticidade do seu perfil. O que mudou sua visão ao longo do tempo, né, e a sua filosofia única de atendimento. Essa daqui, particularmente, é a que eu mais uso, principalmente quando esse paciente começa a converter, quando ele começa a entrar em contato comigo. O que me motivou foi não poder atender um paciente com mais de 10 minutos no convênio. Né, eu sei que essa daqui é uma luta grande, e a gente não vai conseguir converter, né, a nossa agenda de convênio em uma agenda totalmente particular em questão de um ano. Não se engane com isso. Isso daqui é o caminho para que isso aconteça ao longo de anos, né, se você se esforçar. Tá? E as pessoas, uma coisa que é importante é que as pessoas elas lembram, não só elas confiam, mas elas lembram de histórias. Então toda vez que você pensar em fazer algum tipo de conteúdo, pensa em criar uma história por trás, a gente vai dar uma técnica para vocês fazerem isso daqui a pouco. Tá? Mas pouco importa, na verdade, para a gente importa bastante, principalmente o meio médico, mas para as pessoas pouco importa o currículo. Felizmente e infelizmente, porque tem muita gente fazendo porcaria por aí, né, angariando o paciente na internet. Mas lembre disso, a história marca muito mais, prende a atenção e faz com que as pessoas simpatizem com você. Aí aqui são alguns arquétipos, né, são alguns tipos de caracteres que você pode teatralizar de certa maneira à medida que você está produzindo um conteúdo. Então perceba que a coisa é de certa maneira complexa, mas a gente está tentando facilitar. Né? Então, você pode ser, por exemplo, um líder que mostra o caminho à frente de uma nova abordagem para tratar alguma coisa. Sei lá, bom, o paciente tem uma deformidade complexa, né? Como é que a gente vai corrigir isso? Bom, a gente tem aqui o fixador hexapodal, que é o que tem de mais novo. Junto com o software, a gente mensura todas as distâncias, a gente consegue alinhar o membro da criança.
Né? Pô, você está liderando um caminho, você está mostrando para ele que você trabalha com o que é mais novo, digamos assim, né? O aventureiro, poxa, eu gosto de viajar para me especializar e fazer cursos extras, né? Sou membro da AO, faço uma porrada de coisa aqui, tá vendo? Que eu faço para te atender bem. Né? Acho que tá dando para entender o que eu tô querendo falar, e se não tiver, vocês me parem para tirar dúvida, tá? Não tem problema. Um transformado, né? Bom, alguém que depois de ter determinada condição, o cara mudou o olhar sobre o tratamento. Realmente dá para se enquadrar aqui. E isso aqui são só ideias, de novo, né? Mas alguém que passou por algum acidente, depois entende como é que é o tratamento, alguma coisa do gênero, sabe? E aquele que questiona padrão, né? Que acha melhor não lidar com técnicas mais benquistas na literatura. Isso daqui, de certa maneira, não acho que deu muito certo para médico, mas são padrões que eles sugerem nos livros, tá? Essa daqui é uma outra técnica que eles dão também para vocês aplicarem no dia a dia, postando conteúdo, né, que na prática é tráfego orgânico, né, que quem gosta muito é o Russell Brunson. Né, ele fala de sequência de novela. Né, mas aqui vocês vão começar a entender como é que funciona um bom conteúdo, assim, do ponto de vista orgânico. Né, um conteúdo que, na maioria das vezes, depois, no segundo momento, quando a gente falar na próxima aula, se impulsionado, vai te trazer bastante retorno em termos de paciente. A primeira coisa é você pensar e estruturar a postagem que você está fazendo como uma novela. Né? Então, você tem um cenário, né, uma situação comum, um desafio. Né? Por exemplo, alguém... de novo, vamos usar o exemplo das fezes com laios de sangue. Né? Uma situação comum que pode acontecer, afinal de contas, a hemorroida é super prevalente na população, né? E de repente o problema se intensifica porque ela não consegue mais, por exemplo, ir ao banheiro sem que fique constrangida, porque a quantidade de sangue que está saindo nas fezes é muito grande. E veja, eu estou bolando rios, né, por exemplo, um vídeo no YouTube. Mas de repente você tem um novo caminho. Né? Você, como médico, está mostrando um caminho para essa pessoa. Né? Que ela não só tem que diagnosticar se isso de fato é só uma hemorroida, né? Mas que existe cirurgia simples, com grampeadores novos, por exemplo, trazendo a solução para a abordagem desse problema que essa pessoa tem. E aí você chama essa pessoa para ação. Né? Vamos lá, vamos marcar comigo. Então, percebe que você está conduzindo a pessoa através de uma historinha? Da mesma maneira, eu poderia pensar, por exemplo, num cenário de pirose, né? Queimação. Putz, está difícil conviver, não consigo sair mais socialmente porque tem muita queimação. Né? O problema piora quando eu saio com meus amigos para tomar uma cerveja. Né? Mas existem medicações novas, né? Por exemplo, a vonoprazana, que não é um inibidor da bomba de próton. Bom, aqui as ideias são, ou melhor, os contextos aqui se enquadram de várias maneiras, né? Mas o importante é entender os conceitos aqui que a gente está passando, porque se você não conhece na hora que você está fazendo tráfego orgânico, que você está produzindo conteúdo, se você não conhece a porta, você não consegue passar por dentro. E qual seria a aplicação real? Bom, pode ser um post exclusivo para você usar essa estrutura, a gente vai aprofundar daqui a pouco com uma técnica específica para isso, né? Ou você pode fazer sequência de posts no Instagram para falar de um único problema, então meio que você vai criando pequenos posts para que você conduza a pessoa nessa sequência até agendar uma consulta com você futuramente, né? Aqui, quando ele fala de sequência de e-mails, eu particularmente gosto de usar o WhatsApp Business, né? Então, para mim, o e-mail equivale a quando a pessoa entra em contato comigo. Se ela entrou em contato comigo, eu tenho o telefone dela, e significa que eu posso mandar conteúdo para ela gratuito, mesmo sem ela pedir. Uma porcentagem desses que não pediram, que chegaram a entrar em contato comigo e não agendaram, vai agendar comigo depois, tá? Ou um vídeo contando uma jornada clínica real, um artigo no blog explicando a virada de chave, enfim, você tem que passar emoção, né? E aí você conduz essa pessoa com intenção. A pessoa, na prática, ela tem que se identificar com você, né? Perceba que tudo que eu estou contando é muito diferente de 95% das coisas que vocês veem na internet. Oi, eu sou fulano de tal, né? Dando um exemplo aqui. Eu sou médico, tal. Cara, hoje em dia a gente vive uma coisa que chama-se economia da atenção. Você tem 3 segundos no Instagram para captar a atenção do cara. Se você gastou esses 3 segundos falando, oi, eu sou fulano de tal, sou médico de tal, você falou a respeito de você. Mas o problema quem tem é o paciente. Então ele vai pular o seu vídeo e ele não vai te assistir. Dá para entender? Por que é importante ter esse tipo de coisa aqui em mente para que você possa usar isso a seu favor ao longo da produção de conteúdo? Então, e por que isso funciona? Né? Porque à medida que você está entregando para as pessoas, né, isso constrói empatia. Você está lá todo dia, ou 3 vezes ao dia, né, entregando um conteúdo para eles. Você está, de certa maneira, entrando dentro da casa dessas pessoas. Né? Você está gerando uma identificação, né, porque muitas vezes você ajuda, você abre uma caixinha de perguntas, a pessoa ativamente te pergunta alguma coisa a respeito,
você pode resolver para ela, né? Você humaniza a sua autoridade como médico, que agora deixa de ser só autoridade do título, né? Mas uma autoridade também dentro do espaço digital, e você mostra que você, mas que você é gente, né? Não é uma coisa muito diferente. Então, isso daqui é importante. As pessoas elas acabam esquecendo de dados, mas elas lembram de histórias que, de alguma maneira, tocaram alguma coisa com ela. De alguma maneira, elas se identificaram com aquilo. Existe uma ciência só a respeito disso daqui, que chama-se storytelling, né? Que é como você contar a história. E assim, isso daqui é um pouquinho, é a ponta da ponta do iceberg de como se faz isso. Né? Tem pessoa que estuda só isso. Né? E óbvio que a gente não vai passar aqui uma aula de 1 hora. Mas é preciso ter ideia da importância disso. É uma coisa que muitas vezes você pode pensar que é inútil, né? E na prática não é. Tem gente que usa isso daqui para manipular os outros. Isso é verdade. Então, o princípio de ouro, segundo Alex Hormozi, e esse daqui é o que eu mais gosto, né? É você entender que é dando que você recebe. Então, quando a gente pensa em tráfego orgânico, para mim a maior verdade é o que está aqui nesse slide. Quanto mais você entregar de graça, mais confiança você conquista e futuramente mais você vai receber. Então, primeiro você compartilha valor, depois você recebe o valor da consulta. Então, você ensina antes de vender, você ajuda antes de agendar e você educa antes de ofertar qualquer coisa. Não adianta querer trocar ordem. A maioria das pessoas gastam muito dinheiro só com tráfego pago porque eles nem sabem da existência do conceito de tráfego pago com tráfego orgânico. Então você paga uma agência de marketing que te cobra 2, 3 mil reais por mês, por exemplo, mais o valor que você tem que pagar de anúncio, que vai mais uns 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, aí o céu é o limite. Né? Mas se joga caro nesse tipo de jogo. Só que ela não consegue entender o quão eficiente aquela agência está sendo. Né? Porque na maioria das vezes ele não sabe entender ou ler o que a agência está fazendo. E às vezes a agência até quer fazer mais, mas ele não entende a importância de fazer isso daqui que eu estou ensinando para vocês. E aí a conversão acaba indo para o saco. Conversão, no caso para a gente aqui, é agendar a consulta. Então, como que se aplica essa questão do valor primeiro na medicina? Né? Você tem que compartilhar conhecimento que vai mudar a pequena realidade. Né? Voltando no exemplo que eu dei, do largo de sangue nas fezes. Cara, você pode estar mostrando, né, para uma pessoa que está te olhando lá no Instagram, né, que larva nas fezes pode não necessariamente ser hemorroida, pode ser um câncer do trato digestivo baixo. E às vezes essa pessoa estava postergando 3, 4 meses de ir no médico, porque ela nunca tinha lido a respeito, ela só está vendo o sanguinho sair ali, tá tudo bem, ou ouviu falar que é hemorroida, e você mostrou naquele conteúdo de 30 segundos para ela que pode ser câncer. E essa pessoa vai até o médico e ela passa, faz o diagnóstico, uma colonoscopia, ela descobre que é câncer. Então, olha o quanto de valor, e acreditem, isso acontece, assim que as pessoas se informam. Né? Hoje em dia a gente tem internet e isso é possível no dia de hoje. Então, olha quanto valor você pode gerar. E percebe que aqui a gente nem falou de consulta, né? Mas você ajudou alguém, esse é o ponto. Por isso que você tem que ter propósito. Né? Isso, na verdade, é o que vai te motivar a fazer aquilo ali por tanto tempo sem se receber nada. Porque se não for assim, cara, é difícil aguentar a peteca. Né? A gente trabalha pra caramba, dá plantão, faz cirurgia, tem que ter uma motivação para você fazer aquilo ali todo dia, colocando como esse seu rotina. Então, esse conteúdo ele vai construir, de certa maneira, um relacionamento com você, com o seu paciente antes da consulta. Isso diferencia você de quem guarda toda a informação para si. Então, toda vez que alguém ri de você, no começo, fulano tá fazendo uns videozinhos, tal, cara, não dá bola, né? Não dá bola, até porque primeiro eles vão rir, depois eles vão ficar quietos, e no terceiro momento eles vão te perguntar como é que você fez. Né? Então, gera valor, né? Foca em gerar valor, pensando em tráfego orgânico. Construir sua marca, oferecendo para as pessoas antes de qualquer coisa. Né? Se for pegar exemplo de ortopedista, a queixa mais corriqueira no pronto-socorro, geral, isso é estatística, é dor lombar. O cara tem muita dor nas costas. Então, se passar uma série de vídeos, por exemplo, com exercício simples, ou com dicas simples de compressa de água quente, por que não quente, ou melhor, por que não gelo, e sim calor numa contratura muscular, por exemplo. Cara, isso já gerou valor pra caramba, porque tem gente que faz compressa de gelo. Quantas vezes está no pronto-socorro, você tem uma pessoa, ela fala, eu fiz gelo, doutor, piorou. Pois é, só ter feito água quente. Então, você com 30 segundos pode explicar isso na internet. O endócrino que gera um e-book sobre exames de tireoide, uma dermato com checklist para ingredientes prejudiciais para a pele, e por aí vai. Né? Não preciso ficar citando, acho que vocês já entenderam a ideia de que você precisa ter como propósito gerar valor para as pessoas através da internet, que você vai estar mudando vida, e o resto é consequência, vai vir para você. E aqui volta muito naquilo que eu falei na primeira aula. Né?
Não é que não se fazem mais médicos particulares, melhor, não é que não se fazem mais pacientes particulares, não se fazem mais médicos particulares. Então, qual que é o benefício estratégico disso? Até agora a gente está falando de propósito, tudo muito bonito, mas tem estratégia também por trás. Né? É gratificante e estratégico. Né? No final das contas, volta para a ideia de funil, que aqui não é o funil de venda, mas sim o funil, entre aspas, de conteúdo do tráfego orgânico. Né? Em que você começa a demonstrar bastante valor gratuito, e aqui entra bastante gente, principalmente se o seu conteúdo for bom, vai cair gente para cá para caramba, porque o alcance das suas redes vai ser maior. Isso fica mais fácil no que o tempo passa. E você vai criando tiers de oferta. A primeira oferta é um e-book gratuito, tal, até o cara chegar na consulta dos pacientes particulares. Então, você precisa oferecer coisa gratuita para que uma porcentagem, isso é estatística, né, disso daqui que cai no conteúdo gratuito, vire paciente. Quanto melhor você for em entregar conteúdo gratuito, mais pacientes vão vir para você. Então, você demonstra, através desses conteúdos, expertise, né? Ele não sabe nada sobre o assunto, buscou no Google, ficou horrorizado com as coisas. Aí você está lá oferecendo conteúdo gratuito, acalma o paciente e dá o norte. Cria uma confiança sem você estar querendo uma consulta. No começo você só vai pedir no máximo, como CTA final do vídeo, que é o call to action, né? Pedir um like, um compartilhamento, um salvamento, se ele achar muito bom o conteúdo. Isso te diferencia da concorrência genérica. Hoje a gente vê um mercado muito ruim, cada vez com mais médicos e mais competição, né? E gera um compartilhamento orgânico da autoridade social. Lembra que o melhor marketing é o boca a boca, né? Mas hoje em dia a gente consegue fazer com que isso daqui se torne automático se o conteúdo for bom. Pessoal, então é isso. Esse vídeo finaliza por aqui, mas a gente vai continuar postando para vocês dicas semanais para ajudar vocês a levantarem o próprio consultório privado.